Bom dia, amigos ouvintes. Estamos dando início, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, à live de hoje e pedindo a Deus, a favor de todos vocês que têm nos acompanhado, têm, de certa forma, ajudado no crescimento desse canal. Fico muito feliz e agradeço de coração. Hoje nós vamos falar parte bíblica, mas que a parte das obras, da maneira de viver, né? O porquê que não temos condições de acreditar, como disse o apóstolo São Paulo, não deis crédito a qualquer espírito, porque para os apóstolos e para Deus, nós somos o Espírito. É como eu digo sempre, gosto de renovar as palavras dizendo, né, que a outra parte é carne. O que é da carne é carne, diz a Bíblia. O que é do Espírito é Espírito. Por que que muitas vezes acontece que nós pedimos as coisas a Deus e não acontece como nós esperávamos, né? A gente fica assim um pouco que frustrado, não é mesmo? Outra hora alguém diz para você, para mim, que é capaz de resolver o nosso problema através de pedidos feitos a Deus em oração, que nem sempre acontece. Acontece. Não, talvez por ouvir o que está intercedendo, mas por causa de você. Você precisou de um socorro e quando você pede oração é porque você não conseguiu resolver de outra forma. Porque tem coisas que o dinheiro é muito importante e faz proeza, hein? Mas tem coisas que não tem quantidade de dinheiro que consegue também resolver o problema, né? Pode ter o tanto de dinheiro que tiver, que terminam se dando mal do mesmo jeito. E às vezes tem um rico infeliz e tem um pobre feliz. É um pouco mais difícil, né? Porque ele quer ter uma coisa que talvez goste muito e não consegue, né? E o rico acha que pode tudo e às vezes até tudo não, mas quase tudo. Porque o dinheiro fica aí uma parte que ele não compra, mas tem grande parte que o dinheiro domina. Ele compra até caráter de pessoas. Ele compra o amor, dinheiro. É por isso que a gente vê por aí, às vezes, filhos matando os pais, né? Por causa do dinheiro, né? A gente vê aí pessoas das leis, que olhando nós está sendo subornado, né? Digamos assim, mas não é bem assim, é em comum acordo, fazendo isso que eu estou falando, e que não, posso sim, que eu não estou falando mal desse ou daquele, eu estou falando o que até as leis são atingidas quando se fala em dinheiro, né? E até já disse que por causa de uma lata de margarina uma vez, uma senhora foi presa, né? Enquanto aqueles lá das malas de dinheiro que foi obrigado a contratar pessoas para ajudar a contar o dinheiro, cadê eles? Nenhum está preso, né? Tá vendo aí o valor do dinheiro? Mas até certo ponto, porque depois ele perde o seu valor. Em certas circunstâncias, perde. Que vemos sempre aí, às vezes, um rico de pendurado numa árvore por uma corda no pescoço.
se esse dinheiro fizesse tanto sucesso assim. Sucesso faz, mas não em todos os casos. Ele não precisaria ter se matado, né? Você viu aí? Quantas vezes a gente vê ricos, milionários, chorando? Eu só não vou citar o nome por ética. Há poucos dias agora, um cantor dos mais famosos desse país estava chorando num canal de rede social aí, dizendo que tinha entrado em depressão. Por quê? Dono de umas das maiores fazendas, milionário, vai para o estrangeiro para toda a banda, tem avião próprio, jatinho, tem tudo. O que levou ele à depressão? Compra tanta coisa com o dinheiro e depois, com os bolsos cheios de dinheiro, bancos e tudo, e tem que chorar. Depressivo. Isso a gente fala para que algumas pessoas que pensam adquirir o mundo na mão, ele passa a ter tudo. Tem pessoas aí que estão tentando comprar até a salvação com dinheiro. E não resta dúvida que é o lugar que ele entrar, e conforme seja o seu capital, ele é muito melhor tratado do que os outros que não tenham a mesma situação que ele. Certo? Eu falo isso com experiência própria. E não estou tocando em religiões nenhuma. Eu não mexo com isso. Graças a Deus. Quando eu preciso de alguma coisa que é referente à vida espiritual, eu vou direto ao dono, eu vou direto ao chefe geral, dono de todas as coisas, que rege acima de todas as coisas. Eu não preciso de intermediário. Não preciso. Porque a minha vida, quando eu tinha intermediário, dizendo que me ensinava a ser salvo, foi pior. Foi a pior parte da minha vida quando eu tinha um terceirizado no meio da minha vida espiritual. Afetava até minha vida conjugal. Eu não podia fazer aquilo que eu sentia, mesmo que estivesse certo, que eles sabem tudo e dizia que eu estava errado. Eu via na Bíblia de um jeito, eu ia referir a essa mesma pessoa, falar com ele, ele já propunha que se eu aparecesse com essa coisa de novo, eu seria excluído, porque eu estava ofendendo o anjo da igreja, viu aí? E eu ficava igual cego em tiroteio. As coisas para mim não davam certo. Depois que eu deixei a minha vida posta na mão de quem tudo pode, a minha vida virou outra, amigo. Hoje eu sou feliz, entendeu? E vejo que quando eu peço a Deus, Ele me responde. Porque aquela vez eu não precisava me responder, né? Eu tinha um negociante da minha vida eterna, né? Qual Jesus o condenou. E então não precisava. Porque aonde entrou a consciência, a mentalidade humana, Deus não se mistura, amigo. Porque ele disse, os vossos pensamentos não são os meus pensamentos. Certo? Ele diz, nisso aí, usando as minhas palavras, eu fiz vocês a minha imagem e semelhança, mas nas nossas atitudes somos diferentes, muito diferentes. Então, nós vamos ler aqui no capítulo 2 do livro de Tiago, e a começar aqui do verso 14. Lembre bem, Tiago, capítulo 2, a começar do verso 14. Alguns versículos. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Adianta ter uma religião, estou usando as minhas palavras,
agora para complementar, essa é a minha maneira de falar do Evangelho, no maior respeito. Adianta o quê? Dizer que tem fé, que segue uma instituição aí religiosa e não tiver um bom caráter para mostrar suas obras. Está fazendo uma pergunta aqui. Adianta o quê? Está perguntando. Pode acaso eu cortei o versículo no meio, como é o meu costume, que tem um ponto de interrogação aqui, né? Então, nem por isso eu poderia parar o versículo, porque ele não terminou, mas é como eu digo, eu vou complementando. Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Outra pergunta no mesmo versículo. Você acha que uma fé sem obras, sem caráter, sem amor, com ensinos errados, vai adiantar alguma coisa? Vai te salvar? Está falando aqui. Se o irmão ou a irmã estiverem, ao verso 15, se o irmão ou a irmã estiverem carecidos de roupas, necessitados de alimento cotidiano, e se isso está acontecendo ao nosso redor? A fé que nós tínhamos, ou até dizemos ter, sem uma ação, uma reação acerca disso, para que ter fé se não tem obras? Verso 16. E qualquer dentre vós que lhes dissertes, um ponto de parada forte, eu vou parar o versículo aqui no meio novamente, né? Se qualquer de entre vós vir a dizer, quer dizer, pode acontecer que uma hora um vai fazer alguma pergunta, ou até te pedir alguma coisa. Tudo isso pode acontecer. Então, lhes disser, vou continuar aqui, ide em paz, e a gente diz isso para ele pede alguma coisa, roupa ou comida, nós falamos assim, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes derdes coisas necessárias para o corpo. Qual é o proveito disso? Pergunta. Um ponto de interrogação aqui. Você vai aproveitar o que com isso? A pessoa vem pedindo comida, você fala, joelho, eu vou fazer uma oração para você. Até hoje eu nunca vi oração matar a fome. Ele vem falando que está quase nu, está precisando de roupa, e fazendo, não, vou fazer oração para você agora mesmo. Você leva aqui um pedacinho de tijolo, está tudo certo, está resolvido. Eu não estou falando da sua religião, que você já se tocou. Não. Você faz da sua vida o que você quiser, só estou falando que isso é sacanagem. Certo? A pessoa está precisando de pão, de roupa, de alimento natural, carnal e espiritual. Certo? 17. Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Viu aí? Tem fé não, meu amigo. A fé ela tem que ser acompanhada das obras, porque se não tiver o caráter fino, caráter de Deus, misturado na questão, está morta a sua fé. Seja você quem for, seja eu, não vale nada não. Tem negócio de fé não, fé já foi. Claro, depende. Se você estiver usando a fé com as suas obras, aí você bate e prova, certo? Tudo bem. Ela é morta se não tiver obras. Verso 18. Mas alguém dirá, aqui, imagina, é uma parada tão grande que eu vou ser obrigado a falar só essas três partes aqui do versículo, né? Mas vou parar para colocar minhas palavras. Mas alguém vos dirá,
Escute bem agora, para você ver o duelo. Escute. Olha, tu tens fé e eu tenho obras. Ponto e vírgula. Mostra-me essa tua fé sem as tuas obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Duelo. Chamou para o duelo. Você não acha que pregar bonito, fazer fantasia, recorte, se trajar, tomar os primeiros lugares na sinagoga, você acha que pode? Pois então, mostra essa fé que você diz que balanga o mundo, é o anjo do Senhor, mostra ela aí sem ter obra. E eu vou te mostrar as minhas obras primeiro. E o que a minha fé opera. Certo? Crês tu que é Deus, o verso 19. Crês tu que Deus é um só? Pergunta. Ponto de interrogação. Talvez seja por isso que a Bíblia tem sido ensinada bagunçada. Não respeitam pontuação, não sabe ler como ler um gibi, uma revista, e não coloca ponto de parada, de reflexão, e as pessoas ficam loucos, sem entender nada. E ele aproveita essa situação e traduz o versículo do tipo que ele quer. Certo? Até vou citar um versículo aqui que tem escrito na Bíblia. Um elemento um dia religioso cismou que deveria adorar a imagem. E como ele não achava apoio bíblico, ele pegou um versículo que tem na Bíblia. E disse assim, lá diz bem assim o versículo. Se crermos em Cristo só, nesta vida seremos os mais miseráveis de entre os homens. Se nós crermos em Cristo somente nessa vida aqui, olha o erro de pontuação, seremos os mais miseráveis de entre os homens. Temos que crer nele aqui e na outra vida. Aí ele veio e colocou uma vírgula. Uma vírgula. Se nós crermos em Cristo só, nessa vida seremos os mais miseráveis de entre os homens. Trocou o quê, meu amigo, nesse versículo? Só uma vírgula. E colocou o direito dele a adorar imagens. E condenando ele ainda. Que ele tinha que crer em mais alguma coisa. Você está vendo aí? Crês tu, no 19, que Deus é um só? Fez a pergunta. Fazes bem. Se você crê que Deus é um só, já, pelo menos isso, né? Faz bem. Mas olha só o que acontece. Até os demônios creem e tremem. O que você ganhou dele? O que você ganhou do demônio? Nada. Porque ele crê mais que você. Que talvez você crê, mas não estremece, como é o caso dele. Sabe por que ele estremece? É porque ele sabe que Deus não é essa brincadeira que vocês estão fazendo. Vocês querem aonde pegar a carapuça, viu? Então vamos lá, aqui eu não estou falando minhas palavras, eu estou falando da Bíblia. Queres, pois, ficar certo, ô homem insensato, vou usar minhas palavras, ô idiota, fique certo que você não brinca com a cara de Deus, não, porque nem o diabo arrisca fazer isso, amigo. Ele tenta nas coisas de Deus, mas não peita mais a Deus. Ele sabe, ele estremece. Certo? E chamou insensato, idiota, atrasado. Tudo refere a isso. De que a fé sem obras é inoperante. Você não sabe? Está perguntando de novo. Você não sabe que ela é inoperante sem obras, a fé? Ou seja, vale nada. Esse papo vem para cá que Deus vai te curar. Mentira! Agora, se você ainda está enganado, mas está procurando um meio, ele cura você em qualquer lugar que você estiver, debaixo de uma árvore, dentro de 4 paredes, como tem por aí, mas por causa de você, não por causa daqueles pessoal sem obra e sem, talvez, caráter. Ou 21. Não foi por obras que o nosso pai Abraão foi justificado? Foi por fé não, amigo. Foi por obras, certo? Quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque,
Quem deu essa tamanha fé para ele que depois ele explicando que tinha certeza que da cinza de Isaac faria outro Isaac para ele. Por quê? Porque Deus falou para ele que o Isaac seria o pai das nações na continuação. E ele sabia que Deus era Deus. E que ele andava correto e sabia que Deus o amava pelo seu caráter. E a gente não podendo ter essa afirmação, porque temos a fé, mas não temos o caráter da boa obra, então não temos condições alguma de ter garantia, nem para nós, quanto mais passar para os outros. O 22, vês como a fé opera juntamente com as obras. Ponto e vírgula. Repara para você ver como que a fé tem que estar junto com as obras. Elas são inseparáveis. Porque do contrário, você ter fé sem obra não vai adiantar nada. E você tiver a obra também sem fé, meu amigo, também não vai a lugar nenhum. É a mesma coisa da ciência humana com a ciência espiritual. Ambas trabalham juntas, porque o material precisa dessa carnal, ciência carnal, assim como o espiritual precisa da ciência espiritual. O 22, vês como a fé opera juntamente com as obras, né? Com as suas obras. Eu cortei o versículo no meio. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Foi por causa das obras que ele operava que subiu essa fé tremenda nele, do Isaac, da cinza Deus fazia outro para ele. Mas da onde que ele buscou essa fé? Está falando aqui que foi das obras que ele tirou essa fé desse tamanho. Certo? 23. E se cumpriu as escrituras, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Foi. Agora, o que vai na justiça? Você procura justiça para quê? Para desvendar o certo ou errado, não é isso? Então, Deus, vendo as obras de Abraão, o imputou como justiça. É mais do que justo eu dar uma fé para ele, baseado no que ele está tentando ser. Agora, rapidinho aqui, o verso 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, viu? Verifica, faz uma análise nisso aí. E não por fé somente. Não vai nessa, não. As duas têm que estar junto, viu? De igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe? Quem era Raabe? Era uma meretriz. Ela tinha uma casa de prostituição. E, no entanto, veja o que Deus fez com ela. Ele não precisou de um líder religioso, não precisou de ninguém para salvar Raabe. Simplesmente ela usou a obra, que ela tinha seus defeitos, mas também tinha suas qualidades. E a obra que ela usou foi tão inteligente que ela acertou o alvo, salvando aqueles enviados de Deus, e por isso Deus o salvou. Só escapou daquela cidade, unicamente ela e seus parentes, a pedido dela. Quando acolheu os emissários aí, os fez partir por outro caminho. Vocês lembram? Está perguntando aqui. Porque, o 26 só. Porque assim como o corpo sem espírito, vai escutando essa aí, pregadores do Evangelho. Assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obra é morta. Certo? É por isso que a minha maneira de pregar, amigo ouvinte, nunca vai mudar. Ela é diferente. Porque eu não vou tentar tampar os olhos das pessoas. Cristo veio aqui nesse mundo para abrir os olhos dos homens e chamá-los ao arrependimento. Ele não veio condenar o mundo. Ele disse: eu não vim julgar o mundo.
Eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Agora fica aí. Se você não fizer o que eu estou te mandando, você é do diabo. Ah, você não vai prosperar se você não vier aqui fazer o que eu mando. Amigo, é uma loucura, certo? Eu quero pedir vocês, por favor, me ajude a manter esse canal deixando o seu like, compartilhando e até se inscrevendo no canal. Eu vou ficar muito feliz com isso e Deus mais ainda. Porque o que eu falo pode parecer uma loucura, mas o apóstolo São Paulo também disse, tudo quanto pregamos para os homens parece loucura, mas nos convém nos salvar e salvar os outros pela loucura da pregação. Eles estão me considerando louco, amigos. Você pode ter certeza disso, mas eu não vou deixar você enganado enquanto eu puder falar, porque essa Bíblia aqui, pregador, ó, é a mesma sua, tá bom? É a mesma sua. E é impossível que eu tenha achado essas coisas e você não. Não admito isso. Isso, além de um mau caráter, ainda era um covarde, tampando os olhos das pessoas que Deus mandou que seu filho viesse abrir os olhos. Senhor, meu Pai, que está nos céus e em todos os lugares. Senhor, nós abrimos a porta da nossa casa para que o Senhor entre, não só na casa, mas em nossas vidas, em tudo que é nosso. Tudo que nós conseguirmos que for para o bem da nossa vida, Senhor, o mérito não é nosso, o mérito é do Senhor, porque o Senhor é dono até da nossa vida. O Senhor é dono. Não temos nada, Senhor. Aqui temos o bastante para viver, porque quando vamos embora não levamos nada conosco. Mas pedimos em favor dos nossos ouvintes, dos acamados, dos que estão enfermos, dessas pessoas que estão faltando às vezes até o pão de cada dia em sua casa. Estamos pedindo o que puder ser feito, Senhor, nesse plano de resgate e de salvação do Senhor. Nós pedimos pela tua misericórdia, agradecendo os santos espíritos do Senhor e o Senhor acima de todas as coisas, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.